comigo hoje é o doutor Ricardo Augusto Dias, presidente da empresa Cidadania Europeia Internacional. Semana passada, o doutor começou a explicar pra gente como é que funciona o processo de dupla cidadania italiana. E hoje a gente continua falando sobre o assunto. Seja muito bem-vindo novamente, doutor. Eu agradeço pelo convite, estar aqui participando novamente do programa. É uma satisfação estar aqui. O prazer é nosso. Semana passada a gente começou a comentar aí sobre a questão dos processos, né? Então vamos começar falando do processo administrativo hoje. Queria que o senhor contasse pra gente como é que ele é realizado. Tem que estar pessoalmente presente na Itália? Isso, a pessoa fazer o processo administrativo, ela tem que ir para a Itália, né? Então ela tem custo de viagem, valor para poder ficar na Itália, tudo mais. Então ela tem um custo a mais aí. Além do custo, doutor, como é que funciona nessa questão do processo administrativo? A pessoa tem que dar entrada lá na Itália direto? Qual que é o processo, assim, o caminho, digamos assim? A pessoa para dar entrada na Itália, ela tem que ir lá, fazer residência na Itália, conhecer o comune que ela vai dar entrada. Então tem ela fazendo isso sozinha, né? Se for fazer o processo sozinha. Então ela tem que ter todo esse conhecimento. Saber, no caso, ver os documentos que ela precisa levar, conhecer o comune que ela vai dar entrada no processo, tem que fazer residência na Itália. Então isso ela tem que ter todo esse conhecimento se for fazer sozinha. É toda uma burocracia, por assim dizer, né? E além disso, a pessoa também teria que falar um pouquinho de italiano, no mínimo, para conseguir se comunicar com a língua local, né, doutor? Isso, porque se ela for fazer o processo lá, ela vai no comune, ela tem que pelo menos falar o básico da língua italiana, né? Porque como ela vai se comunicar com o oficial, a polícia local, que é a guarda municipal, vai falar com o funcionário do comune, então, e outra, entrou no aeroporto, na Itália, você já tem que saber falar o italiano. Como você vai conseguir andar na Itália, né? Então, isso é muito importante. Ter pelo menos o básico da língua italiana. O senhor comentou a questão aí da residência, né? A pessoa tem que ter uma residência no próprio nome. Como é que funciona essa questão da moradia? As pessoas buscam muito na internet, informações lá na internet, e o pessoal coloca o que quer, né? Então a pessoa tem que assim, entender que se ela for seguir o que está na lei, que ela tem que seguir o que está na lei. Eu vou, no caso, alugar um apartamento e eu vou conseguir fazer. Não. Segundo a lei, você não pode fazer no apartamento, pegar um apartamento, se alugar lá e você dar entrada. Então, no caso, você precisa ter residência na Itália, pegar uma casa, colocar no seu nome, no caso, o aluguel que está sendo alugado, no caso, a pessoa que está dando entrada no processo, e colocar no nome da pessoa. A pessoa não pode, por exemplo, estar hospedada em um hotel durante o período que vai estar dando entrada nesse processo, né? Digamos assim. Não pode. Segundo a lei, não pode. Porque a polícia local, ela vai até a casa confirmar se você mora na casa. Então, se ela vê que é um hotel, ela não vai confirmar, ela não vai negar a questão da residência lá na Itália. E qual que é a diferença aí com a ajuda da assessoria, né? Pelo próprio nome que diz assessoria, já te ajuda a tornar o processo aí mais fácil, né? Com certeza. Com a assessoria, o que a nossa empresa faz? Primeiro, antes do cliente embarcar, a gente analisa a documentação. Então, ela já é analisada. Vai solicitar os documentos que a comune precisa. Lá, a gente trabalha com várias comunes. A gente analisou. A pessoa vai para a Itália, chegou no aeroporto, a nossa equipe vai buscar você no aeroporto. Busca você no aeroporto. E outra, voltando, a pessoa antes de embarcar, a gente vai orientar, no caso do cliente, o que ele pode levar, a quantidade em dinheiro que ele pode levar. Lembrando que quando você está dentro do Brasil e vai sair, você tem que seguir as leis do Brasil. Né? Então, aí o que acontece? A pessoa vai lá, deu entrada, chegou na Itália, nossa equipe buscou, sei lá. Depois vai levar a pessoa na comune, tá? Vai levar de carro, olha a comunidade. Leva na casa que a gente tem lá na Itália e a comune, a pessoa deu entrada, chegou na Itália, no dia seguinte, vai chegar tarde lá, no dia seguinte a gente vai tirar o CPF dela italiano, o RG dela italiano. E no dia seguinte já vai na polícia local para poder pedir a residência dela. Então ela tem toda essa comodidade, vai ter a casa lá na Itália. Então, quer dizer, e além disso, a nossa equipe vai ficar ali acompanhando ela. E vai orientar o nosso cliente também qual que é o lugar que você pode estar comprando, que o custo, os valores são mais reduzidos. Você vai pagar, é claro, você está indo lá,
Lembrando, você está em real, fazer a conversão está 5,8, acho que 5,50 mais ou menos o euro hoje, a cotação. Um euro vale a 5,50, está valendo hoje. Então você tem que reduzir. Quanto menos você gastar, melhor. Né? Vale reforçar aí, né, que no processo administrativo a pessoa tem que estar na Itália durante o processo que estiver correndo aí, seja 3 meses ou 1 ano, pode chegar a esse tempo. Diferente do processo judicial, né, doutor? Como é que funciona? Aproveitar esse gancho aí para o senhor explicar para a gente como é que funciona o processo judicial. A pessoa não precisa necessariamente estar na Itália, precisa? Não, a pessoa não precisa estar na Itália, ela pode ficar trabalhando, fazer os seus afazeres aqui e o processo transcorre na justiça italiana. Então a gente tem essa possibilidade e outra, lembrando que a pessoa ir para a Itália, ela vai ter o custo de viagem, custo de estadia lá, então tem todo esse custo e fazendo o judicial já está reduzido. Entendeu? Então ela vai gastar bem menos. Outro ponto importante aí, né, em relação à diferença entre o administrativo e o judicial, é que no judicial você consegue dividir aí os custos para entrar mais pessoas nesse processo. Isso. No questão, se você for fazer o judicial, o nosso advogado, no caso, tem que entrar, a gente aconselha até 10 requerentes, entendeu? Que entram no processo. Então, esses são 10 requerentes, você vai dividir. Entendeu? O processo vai ser feita a divisão. No caso, ao montar a pasta no Brasil, você divide entre todo mundo. Então não tem por que o solicitador, no caso, cobrar de cada um valor, não. É um valor X e vai ser dividido entre todo mundo. E o processo lá tem o requerente principal e depois os demais requerentes que for sendo acrescentado no processo, você vai ser o valor mais reduzido. Então, aí você fazer a somatória de tudo, você divide entre todo mundo ali. Então, quer dizer, não tem, 10 pessoas ali no processo, não vai ter a passagem, não vai ter o custo na Itália. E, além disso, você vai poder trazer a sua família, 10 requerentes, e dividir entre todo mundo. Então, quer dizer, é muito vantajoso, né? Nesse caso aí de 10 pessoas, pode ser qualquer grau de parentesco dentro da família, né? Isso, desde que todos ali tenham um vínculo com o italiano. Se for toda a mesma árvore aí, não tem problema. Doutor, você estava comentando comigo que tem uma promoção aí de Black Friday para quem quiser aproveitar, né? Conta pra gente o que é. Com certeza. No caso, as pessoas que for fazer o processo, fechar o contrato judicial nesse mês, a cotação do euro está abaixo do valor do mercado. Então, é só para esse mês. Lembrando que se você tiver uma criança menos vamos pôr 12 anos, eu falei 10, vamos pôr 12 anos que a gente vai... Promoção de última hora. Isso. Se você tiver uma criança menos de 12 anos, você não paga nada. É zero, você não vai pagar nada. Então, além disso, a cotação do euro vai ser abaixo do valor de mercado. Então, é só para esse mês de novembro. Não perca. É isso aí, olha, doutor, o papo tá bom, mas o nosso tempo tá acabando. Muito obrigada pela presença, eu te espero na semana que vem. Eu que agradeço, obrigado, agradeço a todos aqui, essa equipe maravilhosa, a você, tá? E a todos que estão nos assistindo aí novamente, entrando na casa de cada um de vocês aí. Um abraço, eu agradeço.